Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Você já ouviu falar sobre sintoma como uma mensagem cifrada? O que é o sintoma na psicanálise? Será que a infância não acaba nunca? Ou isso é só uma conversa de psicanalistas e psicólogos? Pois é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje com a psicóloga clínica Cláudia Meyer Sanches. Cláudia, muito bem-vinda ao Freudcast. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando desse tema, que é um tema tão atual, né? Falar de sintoma, a gente está falando de uma expressão que já sai do micro, né, do indivíduo, e já ganhou uma esfera até de coletivo, se a gente for parar para pensar que nós temos comportamentos sintomáticos coletivos hoje em dia, né? Verdade. Bom, vou começar perguntando aquela perguntinha básica. O que é o sintoma na psicanálise? O sintoma, ele é uma manifestação que pode ser tanto da ordem física como da ordem psíquica, né, de algo que não está bem elaborado, normalmente é uma origem traumática, né, de algo que ocorreu, pode ter sido algo muito abrupto, ou pode ter sido algo não abrupto, mas algo muito constante, em um momento de vida muito crucial de amadurecimento do indivíduo. Entendi. O que significa dizer, na psicanálise, que o sintoma é uma mensagem cifrada? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu me lembro lá das histéricas de Freud e de Charcot, né? Como que isso tem alguma relação ou não? Como que é essa história de sintoma como uma mensagem cifrada? É uma mensagem cifrada porque muitas vezes o caminho ou a forma com que ele vai se moldando, ele não está diretamente ligado à origem. Então, você desenvolve um determinado sintoma e você não tem uma relação direta com a questão causadora. Então, é uma mensagem cifrada porque ele representa um pedido de socorro, mas muitas vezes é um pedido de socorro que está muito mais na ordem do a minha sobrevivência psíquica está em risco do que exatamente a causa, né? Então, a gente vê pessoas desenvolvendo sintomas que não necessariamente estão na ordem do trauma ocorrido, né? E por isso que a gente fala que é uma mensagem cifrada. Entendi. Né? Agora, o que o sintoma, ele revela que o discurso do paciente está tentando esconder? O sintoma revela que algo aconteceu na vivência dele, onde ele não conseguiu desenvolver mecanismos de defesa suficientes para estar lidando, né? E ou o corpo ou a própria psique buscou outras formas de mostrar a ele que aquela dor existe e que aquela dor de alguma forma está paralisando a vida ou incomodando, né? Porque nós temos sintomas que não necessariamente nos paralisam, mas nós temos sintomas que muitas vezes nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, na convivência do dia a dia, dizem muito, né, que algo não está bem. É aquilo que é insuportável para a pessoa ou não, Cláudia? Às vezes é possível
ter um sintoma e você conseguir lidar com ele? É possível, sim, muitas vezes, né? Eu vou dar um exemplo claro, eu acho que a melhor forma da gente falar é dando alguns exemplos, né? Por exemplo, eu trabalho muito com crianças e muito com adolescentes. A pandemia, ela foi um divisor de águas, claríssimo. Então, você vê que todas as gerações hoje, né, desde os nascidos na pandemia até os que pegaram a pandemia na primeira infância, principalmente, sofreram um trauma muito grande, em diferentes níveis, né? Esses traumas, hoje, viraram sintomas muito específicos. Né? Um dos sintomas, e é isso que faz os pais levarem os filhos para o consultório. Né? Então, por exemplo, um dos sintomas muito frequente é a questão da enurese noturna. Então, a enurese noturna vem como a criança não entende direito, ela não tem muito controle, né? Ela só sabe que faz xixi. E aí, o que essa enurese está dizendo desta criança? Né? Primeiro, que essa enurese está muito ligada a uma condição de relaxamento, no momento em que você vai dormir, que a criança vai dormir, no momento que ela desliga as defesas. E é aquele momento que eu falo, eu posso relaxar o meu corpo, só que o medo continua, e o medo aparece de uma outra forma. Então, o sintoma, ele está muito ligado a medo, nesse sentido. Agora, por exemplo, você trata o paciente no consultório. Agora, quais são os riscos de se tratar o sintoma como um problema que a gente precisa eliminar e não de uma fala do inconsciente, porque ele está ligado ao inconsciente. Você falou lá atrás que nem sempre o sintoma reflete a dor ou trauma do paciente. Esse sintoma, ele pode estar deslocado, né? Isso, claramente. Claramente. Qual que é o risco de você tratar como algo que tem que ser eliminado e não como algo que está no inconsciente, como uma fala do inconsciente pedindo socorro, vamos assim dizer? O risco é que você não vai tratar a causa. Hoje existem muitas técnicas, né, muitas linhas da psicologia que realmente vão em cima do sintoma, conseguem até efetivamente eliminar o sintoma, mas existe toda uma causa por trás, que esta causa não é ouvida. E quando não existe essa escuta, toda essa angústia, né, toda essa vivência não elaborada, ela vai se transformar. Ela ganha uma outra forma. Né? Então, esse é o grande perigo. Hoje existem, sim, os sintomas claríssimos. A gente vê, por exemplo, voltando a falar das crianças ou pré-adolescentes, hoje a gente está numa era de uma extrema medicalização, a gente está numa era de uma dificuldade de concentração, de atenção, né? Muitos diagnósticos de TDAH. E aí, muitas vezes, a orientação é para comportamental. Então, assim, ele precisa prestar atenção na aula. Mas aí, muitas vezes, existem técnicas que fazem a criança realmente ter um outro atitudinal na sala de aula. Mas toda aquela ansiedade estava relacionada a eu não ter controle sobre o meu mundo, eu não ter controle sobre o ambiente ao meu redor, né? Eu precisar de mais previsibilidade. Isso você não tratou. Você mascara, né? Você está induzindo o sujeito, ou conduzindo. Na verdade, acho que a palavra é conduzir o sujeito para ter uma resposta rápida, né? Isso. É uma resposta que eu digo muito mais no sentido de um enquadramento, né, de uma adequação ao ambiente. Mas nós sabemos muito bem que os alunos mais obedientes são aqueles com os quais a gente mais deve se preocupar. Né? Pois é, verdade. Você sabe que a minha filha era muito obediente quando era pitica, né? E eu tinha uma preocupação, falei, meu Deus, aí o dia que ela resolveu se rebelar, ainda na infância, eu fiquei alegre, eu celebrei, porque ela estava colocando para fora. E aí foi, né? Mas
Aí, a próxima pergunta minha tem a ver um pouco com isso, é assim, como que esse sintoma, ou o sintoma, né, ele denuncia aquilo que o sujeito ainda não conseguiu simbolizar, porque se ele foi enquadrado, ele não simbolizou, mas o sintoma está ali, ele vai continuar existindo, né? Como que o psicólogo, o psicanalista, pode perceber isso para poder ajudar essa pessoa que sofre? Porque é um sofrimento, né? Sim, é um sofrimento. Existem várias abordagens, né? Hoje eu trabalho com a psicanálise winnicottiana. A psicanálise winnicottiana, ela trabalha muito mais o processo do indivíduo enquanto construção da identidade dele no mundo, né? E enquanto reconhecimento de que ele pode construir uma história e uma história de valor. Né? Então, você dá um significado para a vida, um significado para a sua existência, né? E que você se sente forte e capaz de construir a sua própria história. Quando você chega com um sintoma, né? Eu vou dar um exemplo claro que aconteceu na clínica, né? As crianças que chegam com tique, por exemplo. O tique, ele é algo que visivelmente incomoda, né? Porque as pessoas olham e falam, poxa, mas não controla o corpinho, né? O que acontece com essa criança? Dependendo do nível do tique, inclusive, se confunde às vezes, nossa, será que é meio convulsão? Né? O que acontece? Né? E ao mesmo tempo, o que essa criança está dizendo? Que o corpinho dela, ela quer ter algum controle sobre o que está acontecendo no ambiente, e ela busca movimentos sincronizados no corpo, uma tentativa de acalmar essa angústia de que eu não controlo o ambiente. Né? Seja o ambiente familiar, seja o ambiente da escola, seja o meu ambiente interno, inclusive. Né? O que eu faço se eu morro de ciúmes do meu irmãozinho? O que eu faço se eu vejo a mamãe angustiada por alguma situação? O que eu faço se o vovô está no hospital doente e eu não tenho controle sobre isso? Então, muitas vezes, você traz o controle para o seu corpinho. Você sente, né, aquilo vai te acalmando. Como é que a gente lida com isso? A gente lida no sentido de mostrar à criança que ela tem recursos para olhar para esse ambiente e sentir que ele não vai se fragmentar. A criança ela não vai ter curso de controlar o que está lá fora. A criança não tem o poder de curar o vovô que está no hospital, né? Mas ela tem o poder de elaborar essa questão. Né? A relação com os avós, hoje, a gente vê uma diferença geracional gigante, porque como cada vez mais mulheres estão tendo filhos mais tarde, você vê crianças pequenas com avós mais idosos, né? O que a gente não via em outras gerações. Então, as crianças também estão lidando com essa relação da vovó que não está bem, a vovó agora não anda direito, a vovó agora não entende direito, a vovó esquece as coisas. Mas a forma com que eles vão lidando é como é que a minha relação com a vovó pode ser a mais bonita, a mais valorosa possível. Entendi. Agora, o sintoma, ele tem origem no trauma, uma origem traumática, ou ele pode ser estruturante? Nós temos duas referências, assim, a origem é sempre traumática. Né? E o que representa o trauma? O trauma representa algo que aconteceu na vida e que nos deu uma referência de uma angústia de não continuidade linear da vida. Né? A minha vida teria que seguir numa linha contínua, algo aconteceu que tudo, né, ficou estranho, como um grande terremoto. E agora eu preciso me readequar, eu preciso achar um caminho. Né? Então, você tem aquele trauma claríssimo, né? Você perdeu alguém, você teve um acidente de carro, você sofreu um estupro, várias situações que podem, um assalto,
muito grave, né? E aquele trauma é um trauma que é uma situação que te paralisou, fez você entrar em contato com uma angústia gigante de dilaceramento. Então, esse é um trauma. Mas você tem os outros traumas, que são pequenos traumas que vão ocorrendo ao longo do tempo, né, e que hoje estão cada vez mais frequentes, por exemplo, quando a gente vê pais muito ausentes. Né? Então, você pode ter a sua vida toda organizada, você tem a sua casa, não lhe falta comida, você tem a sua escola, você tem a sua rotina, porém você não tem o tempo de qualidade dos seus pais. Né? Você não se sente reconhecido no olhar deles. As crianças sentem que elas precisam ser o filho perfeito, e não que elas podem ser quem elas são. Isso é um trauma também. Nossa. E na clínica, como que você vai decifrar, né, esse sintoma? A escuta, na tua opinião, é a escuta, ou você acha que tem essa coisa da psicologia comportamental? Qual que é o melhor? Ou, não sei se é o melhor, mas pelo menos o que você prefere? Você acha que ajuda mais? Eu sigo a linha da psicanálise, né? A psicanálise winnicottiana, ela trabalha muito essa linha do acolhimento, né? E o processo de você reconstrói o mundo, principalmente com as crianças, é uma possibilidade delas trazerem o mundo delas e a gente reconstruir as bases desse mundo, né? Entendendo onde ela está colocada. E mesmo quais são as dores, quais são as dificuldades. Foi uma criança desejada? Não foi uma criança desejada? Foi uma gravidez difícil? Foi uma gravidez de risco? É uma criança que já nasceu com uma carga gigante de ter que ser a filha perfeita? Então, o trabalho todo é de você possibilitar a criança quase que recontar a história dela. E ao recontar a história dela, ela vai descobrindo as grandes perguntas. Entendi. Agora, por exemplo, a infância, agora falando do adulto, né? A infância, ela realmente termina ou ela só muda de forma no psiquismo do adulto? A infância, enquanto a dinâmica da infância, ela é para terminar. Mas as características da infância, elas não só permanecem, como elas são essenciais para a gente. Essenciais em que sentido? No sentido de que o olhar para o mundo que uma criança tem, nós adultos tendemos a perder. A criança, ela codifica, ela traduz, ela incorpora o mundo de uma forma absolutamente preciosa. E a gente carregando isso, ela nos permite, inclusive, poder continuar brincando. O brincar não significa o brincar só no brinquedo. O brincar significa a capacidade da gente poder ter prazer, a gente descobrir como a gente interage com o mundo de uma forma absolutamente prazerosa. Essa também é uma dinâmica lúdica. Você acha que, já que nós estamos falando, e você é especialista em criança, né, essa clínica infantil, você acha que hoje as crianças estão perdendo esse ambiente de prazer, no sentido de poder ser criança, de poder brincar, de poder não ser tão cobrado? Porque às vezes a gente vê os pais criando uma expectativa que não precisa, ou colocando muito compromisso, aula de natação, aula disso, aula daquilo. A criança é um mini adulto. A criança é um mini adulto. A criança é um mini adulto, e esse é um problema grave, porque a gente vê as crianças sendo adultizadas e os adultos infantilizados. E o que fazemos com isso, Cláudia? É um grande problema, é uma grande inversão, né? Porque a criança, ela não pode ser, e parece que nós, assim, quando o conceito da infância é um conceito muito recente na história, né? Se a gente for olhar 500 anos atrás, as crianças, não existia infância.
A criança fazia 12, 13 anos, já punha uma roupa de mini adulto, né? Já ia trabalhar com os pais, a menina já era preparada para casar, para ter cuidar da casa, né? Hoje dá muita angústia a gente olhar, né, que essas crianças cada vez estão tendo menos tempo de infância. Infância em que sentido? No sentido da experimentação. A maior qualidade da infância é que você brinca literalmente com a vida, né? Você experimenta a vida, você interage, você descobre texturas, cores, sabores, sons, né? Você olha para o mundo e diz, existe isso, que legal, natureza, né? A criança está perdendo o contato com a natureza, que é tão fundamental, né? Então, a gente olha, fala, o que a gente está fazendo com essa criança que lá com 30 anos vai querer comemorar aniversário no buffet infantil? Ela vai comprar um bebê reborn, ela, né? Agora, você falando isso, né, a gente fica pensando como que essas experiências infantis, elas vão moldar, né, o sintoma que aparece na vida adulta, ou até como que adulto é esse, né, porque assim, se você se deixa de ter uma infância saudável, tanto do ponto de vista psíquico, emocional e físico, esse adulto, ele vai ser um adulto neurótico, um adulto psicótico. O que os pais que estão nos ouvindo hoje poderiam fazer para ajudar essa criança a se tornar um adulto que não sofra tanto? Sim. A primeira questão é que os pais precisam permitir que essa criança construa a própria história dela. Ela não pode ser o prolongamento, né? Ela não pode viver exclusivamente como a depositária dos desejos dos pais. Uhum. Ela precisa construir o mundo dela e ela precisa questionar muito, muito, para construir a identidade dela, né? E hoje eu acho muito bacana ver que a clínica hoje, hoje o pensamento dos pais, né, a geração hoje dos entre 35 e 45 anos, hoje são os pais de crianças pequenas, eles têm um olhar muito bacana para a terapia, nesse sentido, no sentido de eu quero que meu filho seja um indivíduo que olhe para o mundo e possa dizer, eu tenho uma história para contar. Eu não tenho que ser o filho do meu pai, eu não tenho que ser o filho da minha mãe, né? Eu posso construir uma história, né? E que eu possa combinar características dessa bagagem que eu carrego, porque hoje, se a gente for olhar, a psicologia transgeracional, ela está fortíssima, é um olhar que a gente não pode esquecer. As crianças estão carregando a história dos pais, dos avós, dos bisavós, né? Elas estão com as mochilinhas muito pesadas para carregar. Ao mesmo tempo, elas estão com o mundo aí cheio de mudanças. É um mundo que exige um jogo de cintura, né? E uma autoconfiança muito grande, porque os caminhos deles são caminhos muito novos. As profissões que eles vão encontrar são profissões muito diferentes do que a gente está acostumada. Sim. E o mundo vai ser muito diferente. E o mundo está mudando muito rápido, né? Exatamente. Isso causa angústia, inclusive. Causa muita angústia, causa muita angústia. Então, onde os pais percebem, quando eles levam uma criança para a terapia, primeiro eles têm uma questão específica, um sintoma. Eles querem que se cuide. Mas a partir do momento que eles percebem que a criança começa a questionar, né, que a criança consegue falar melhor da forma com que ela vê a dinâmica, ela questiona as contradições, né? A gente educa uma criança muito mais pelos nossos exemplos do que pelas nossas falas. Eles sabem claramente, meu pai faz isso, ele fala isso, mas ele faz o contrário. A minha mãe fala isso, mas faz o contrário. Então, eles também querem coerência. Eles também querem construir uma referência de um mundo que seja importante, Cláudia, que seja acolhedor. Essa semana, eu li uma matéria na Folha de São Paulo que diz que no Brasil nós estamos com um apagão de mão de obra na indústria.
E dessa geração de jovens, eu não estou falando acima de 30 anos, ou seja, eles não querem mais trabalhar com carteira assinada. Eles preferem ter empregos que sejam informais, vamos assim dizer, em que o controle do tempo seja deles. Não é mais, a outra geração, o mais importante era o salário. Para essa geração é o tempo. Então, eles preferem, de repente, trabalhar de Uber, não ter aquele emprego de CLT lá que entra às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, mas, de repente, ele diz assim, eu vou trabalhar do meio-dia às 8 da noite, ou eu trabalho das 7 a meio-dia, e eu defino a minha vida. Você acha que essa geração que você, inclusive, recebe no teu consultório, é uma geração que vai ser mais autônoma na decisão da própria vida, que vai ser menos moldada pelo status quo da sociedade? Eu acho que tem ciclos. Tá. A gente vê um primeiro movimento dessa geração que entrou no mercado de trabalho e questionou muitas coisas. Existia uma ilusão muito grande, né? Eu vou trabalhar numa empresa, vou ganhar um super salário, vou poder ter meu carro, vou poder viajar, vou poder... E, de repente, eles entendem que você não vira gerente em 3 meses, e você vai levar bronca, que se você não cumprir o prazo, você vai sofrer alguma advertência, né? E que empresa funciona como você tem hierarquia. Sim. Então, existe uma desilusão muito grande de uma parte deste grupo, né? E existe um outro grupo que hoje valoriza o tempo de uma outra forma. Essa é uma geração, e é uma geração que fala muito. Vocês acharam que nós teríamos a geração que iríamos mudar o mundo, salvar o mundo. Essa é uma frase que você ouve muito na geração hoje de 18, 20 e poucos anos. E olha o mundo que vocês deixaram para a gente. Então, eu não vou ficar dentro de um escritório tantas horas, 8 horas, 9 horas, se eu quero outras coisas, né? Se eu valorizo o meu tempo, se eu valorizo que eu quero me alimentar bem, que eu quero dormir bem, que eu quero fazer uma atividade física, né? Então, existe uma outra dimensão que eu diria que é uma geração muito mais pautada no presente. E eu acredito que a pandemia também teve uma participação nisso, porque é uma geração que, para eles, diferentemente de nós, adultos, nós vivemos a pandemia como um período de muita limitação, de muita restrição, né? Tivemos que ficar em casa, tivemos que usar máscara, tivemos uma série de coisas, mas em nenhum momento os adultos sentiram como uma etapa de não vida. Os adolescentes viram como não vida. Eu tenho um buraco. Eu nunca mais tive os meus 12, eu nunca mais terei os meus 15, porque houve uma etapa de não vida. E essa não vida, eu acredito que é uma marca que eles estão carregando. Então, hoje existe uma dimensão muito mais pautada no presente, de o que eu faço com o meu tempo, né? Para que eu dou valor efetivamente. Eu acredito que essa é uma curva cíclica, porque vai chegar um determinado momento, eles vão ver que como Uber você não vai conseguir muitas coisas. Poxa, eu queria uma casa própria, nossa, como Uber como é que vai ser? Eu queria fazer grandes viagens, como Uber não vou conseguir. Eu queria casar e ter filho, quanto custa, né? Então, eu acredito que vai ter um movimento de um certo conformismo, e eu espero e desejo muito que as empresas também façam uma readequação a este perfil. Sim. Agora, quando a gente fala de regressão, e se fala muito que é possível que o adulto, no sofrimento, ele possa ter uma regressão, a minha pergunta ela é sempre patológica ou às vezes é uma forma de sobrevivência em que a pessoa não está conseguindo conviver com aquela dor no presente e aí ela regride? Na maioria das vezes é uma forma de sobrevivência. É uma forma de sobrevivência, porque assim, os mecanismos de defesa, eles são importantes, muito. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos utilizá-los
justamente para que a gente não sinta uma fragmentação absoluta, né? Se a gente vive um luto, a gente também desenvolve defesas frente a esse luto, né? A dor do luto, ela pode ser alucinante. Então, existem defesas que são importantes, né? Quando a gente vive um trauma, a gente também precisa desenvolver algumas defesas como um mecanismo de se acolher, de se proteger da vida. É quase que eu volto, preciso desse tempo, me fortaleço, e aí eu olho para a vida de novo, né? Entendi. Agora, o que a sociedade atual ela mais faz? Ela escuta os sintomas ou ela analisa? Para a gente poder terminar o nosso papo. Ela hoje, ela tá adormecendo, ela tá anestesiando. Meu Deus. E aí? Infelizmente, né? Ela está nos anestesiando. Quando você fala anestesiando, como que ela anestesia, por exemplo? Dá um exemplo, gente, para a gente poder ver o que você está falando, ou perceber o que você está falando. Vamos pensar, hoje a gente tem um grande sintoma, e isso se refere a todas as gerações, né, que é o uso de eletrônicos. Né? Então, isso pega todo mundo. Então, esse é um grande sintoma. A gente se vê viciado, né? E o que está por trás disso? Muitas coisas. Tem uma dificuldade de lidar com a solidão, né? Tem uma dificuldade de estar no ócio. Hoje, o próprio ócio já é algo que culturalmente é muito mais condenável do que valorizado. É uma pena, porque a gente sabe o quanto o ócio ele é um combustível para a criatividade. Né? Então, hoje você fica sem fazer nada, você deita no sofá, já fica, não, no sofá, onde já se viu. Você está assistindo uma série pensando, não, mas eu tinha que estar lendo, eu tinha que estar estudando, eu tinha que estar, né? Então, você tem esse sintoma muito grave, que é quase que a gente tentar se desligar da vida, né, buscando estar ocupado o tempo todo. E a sociedade, ela acaba nos anestesiando de diversas formas. A medicalização, hoje, em todos os níveis, né? Remédio para dormir, é remédio para TDAH, é remédio para ansiedade, é remédio para tudo, né? Então, existe essa tentativa de você adormecer. E nesse adormecimento, você tem um atitudinal mais controlável, né? Só que a gente sabe que tudo vai emergindo, e aí a gente vê episódios de extrema violência acontecendo. A gente sabe, por exemplo, quanto hoje as escolas têm cada vez mais sido muito rígidas. As crianças, adolescentes falam... As escolas hoje têm um rigor absoluto, câmera em tudo, e você não pode correr na escola, você não pode quase às vezes dar mão para amigo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aquilo vai criando uma contenção tamanha que você acaba tendo as explosões de outra forma. E essa contenção seria uma castração, né? E isso é uma castração. É uma castração, porque está dizendo, você não tem... É quase que dizer assim, você não tem nem o direito de existir sendo você, né? Você tem que ser exatamente o que a gente espera que você seja. Né? E você tem que ser igual a todo mundo. Então, esse também é um perigo muito grande hoje que a gente corre. Né? Bom, para a gente terminar, para terminar esse nosso papo com um pouco mais de esperança... Qual que é o alerta, qual que é o conselho que você daria, ou dá, né, para os pais, professores, educadores, psicólogos e psicanalistas que estão nos ouvindo, né? Porque nosso bate-papo é sobre sintoma, né? Como essa mensagem cifrada, mas como construir um mundo melhor do ponto de vista da pessoa, sabe? De como você ter sujeitos bem resolvidos emocionalmente. A primeira dica que eu tenho para dar é assim, primeiro a gente precisa desenvolver muito mais a escuta afetiva,
a gente está numa época de pouca escuta. Né? Assim, escuta efetiva e afetiva. Né? No sentido de a escuta de quem está falando. Né? Hoje nós temos uma tendência de estar na conversa, a gente já faz uma leitura pré da pessoa, né? Então, eu estou falando com essa pessoa, e aí a gente filtra o que a gente ouve. E isso vale para todas as relações, pais e filhos, né? Entre amigos, adultos, chefes, subordinados. Então, desenvolver essa escuta é fundamental, porque a gente precisa entender que o outro tem um universo ali e que não precisa estar se adequando ao meu. Né? E quanto mais o outro se coloca, mais a gente pode se colocar também. Porque senão a gente entra numa coisa de né, tá defendido ali, eu me defendo aqui, e de repente parece que todo mundo vai virando quase que personagens, né? Então, essa escuta, eu diria que é fundamental a gente ter. O outro eixo é o eixo da própria criatividade. A gente precisa descobrir mais caminhos de você dar os elementos, mas onde a gente cria em cima desses elementos. Né? E a criatividade, ela está muito ligada à cultura. Então, a relação com a cultura, você poder ler mais, você assistir mais, você ter uma dinâmica social da própria cidade oferecendo mais possibilidades culturais, né? O contato com a natureza, que é tão riquíssimo, a gente já vai interagindo, né? E a gente ressignifica muitas coisas, né? Quando a gente tem esse contato. Então, está faltando muito mais olhar para esse ambiente todo que está ao nosso redor e de um jeito mais ingênuo, eu diria. Ingênuo na mesma perspectiva do olhar infantil. Né? É um olhar que eu olho e eu quero, da minha referência, construir um valor daquilo. Na verdade, você está dizendo que nós precisamos nos permitir mais. Isso. Exatamente. Permitir ir num show, permitir ler um bom livro, permitir assistir um filme, permitir falar aquilo que a gente quer falar e que muitas vezes a gente esconde, depois isso vira um sintoma. É se permitir e se enxergar como sujeito, né? E se permitir vivenciar tudo que a gente tem para vivenciar, né? Hoje a gente tem uma relação de pais que tende a adotar uma postura de eu não vou demonstrar sofrimento para meu filho. Só que as crianças captam isso. Muito bem. Né? As crianças falam, eu nunca vi meu pai chorar. E quando você conversa com esse pai, ele fala, mas eu sou super chorão. Eu falo, mas o seu filho já te viu chorando? Não, nunca viu. Por quê? Ele nunca viu. Ah, não. O que ele vai pensar? Ele vai pensar que você é humano. Ele vai entender que ele também tem direito de chorar. Porque, né, quando a gente vê pais muito seguros de si, né, ou que colocam uma armadura, para a criança fica muito difícil. A criança fala, o que eu faço com a minha dor, com o meu medo, com as minhas seguranças, se o meu pai é essa figura tão forte, firme, que nunca chora? Se a minha mãe dá conta de tudo, cuida da casa, cuida de mim, do meu irmão, do trabalho... Né? A criança se sente num lugar também como se não fosse permitido viver, né? Sentir. O adolescente também sente isso. E o adolescente tem um outro problema. O adolescente, ele olha para esse pai e fala, isso é ser adulto? Não quero. Não quero, ai meu Deus. É verdade. E isso é ser adulto, eu não quero, né? Verdade. Gente, Cláudia, eu ficaria com você aqui mais um tempão, porque adorei nosso bate-papo. Mas a gente precisa terminar, né? Muito obrigada. Eu acho que você esclareceu muito sobre essa questão de sintoma, dessa dor que muitas vezes a gente vive e pode ser um sintoma deslocado, e a gente precisa tratar isso, conversar, fazer terapia para poder entender, né, o porquê que estamos com esse sintoma. Ou não, talvez você nem entenda, mas você bota para fora e aí você é curado, que eu acho que é isso, né? Isso. Muito obrigada, viu? Tá ótimo, muito obrigada, e foi um prazer. Bom, eu quero agradecer você que ficou conosco até esse momento. Eu espero que tenha sido um bate-papo muito interessante para você e
que você ficou com esse gostinho de quero mais, como eu fiquei em conversar com a Cláudia. E eu quero pedir para que você, se você ouviu, gostou, compartilhe o podcast, mande para pais, mande para professores, mande para psicanalistas, porque quanto mais as pessoas ouvem sobre saúde mental, gente, a gente vai estar contribuindo e criando uma grande corrente de saúde mental, porque faz uma diferença imensa na vida de muita gente. E eu quero, então, pedir para você compartilhar, obviamente, e semana que vem ouvir mais um episódio do nosso Freudcast com outro psicanalista, com uma outra psicanalista, falando sobre um tema que, como eu sempre digo, tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. Por quê? Porque nós estamos falando do ser humano e dos sofrimentos que nós passamos e também das alegrias e de como melhorar a nossa vida. Porque eu sempre digo, nós temos aí uma vida de 80 anos e a gente tem que fazer essa vida valer a pena. Não dá para viver como se nós estivéssemos aqui eternamente. Nós não estaremos eternamente. Mas já que você vai viver por um tempo determinado, viva bem, né? Viva bem, com qualidade. Muito obrigada, viu, Cláudia? Obrigada a você aí. Super beijo para você. Beijo. E super beijo para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Freudcast.